Pessoal, comprei essa toalha. Essa toalha, ela é 1,38 m por 1,38 m. Ela é quadrada, uma toalha de mesa. Toalha de mesa térmica, 80%, tá? Deixa eu virar aqui para vocês verem. Olha, desse lado de cá, ó. Eu não abri ela, tá fechadinha, tá? Essa toalha eu vou sortear ela no meu canal quando inteirar 1000 inscritos. Aí eu peço para você compartilhar com quem quer que seja aí e entrar no meu canal, deixar um comentário no vídeo. Vamos dar então continuidade aqui nesse estudo onde a gente vai falar aqui se Deus se preocupa com nós que estamos vivos. E os mortos ficaram no esquecimento? Sobre isso que nós vamos estar falando aqui, tá bom? Vamos lá então. A preocupação com os vivos é tão importante para Deus quanto ao retorno dos que já partiram. Isso é tão verdade que Deus se preocupa com os vivos que cuida deles e, por fim, deixa eles dormir. Olha, se você viu todos os meus vídeos aí a respeito da morte, veja aí, é uma série de vídeos, são uma meia dúzia de vídeos ou mais, são tudo vídeos curtos, dá para estar assistindo e vendo, né? Você vai estar entendendo o que acontece com os mortos e por que as pessoas morrem, qual os planos de Deus, qual o intuito da pessoa partir. Por que as pessoas partem? Por que Deus permitiu, né? Então, Deus, ele cuida de nós que somos vivos. Eu já fiz aí alguns vídeos, uma série de vídeos sobre o reino, né? E também fiz um vídeo exclusivamente sobre 6 reinos. Sobre o reino de Cristo eu fiz vários. Na verdade, quando você vê o meu vídeo 6 reinos, você vai ver que Deus, ele reina sobre a terra. Deus reina sobre a terra. Aliás, Deus não reina sobre a terra. Deus reina sobre as pessoas que desejam ser reinado por Ele. Ele não reina sobre todas as pessoas. Porque Satanás, ele reina sobre a terra. Então você vê o meu vídeo aí, intitulado 6 reinos. Você abrir o meu canal, você procurar aí o vídeo 6 reinos. Você vai ver então esses episódios aí de que Deus, ele reina na sua vida. E Deus reinando na sua vida, ele vai fazer o melhor para você. Você vai ter prova? Vai. Quem não tem prova não tem como aprender ou não tem como mostrar o que aprendeu, certo? A prova vem, mas no dia, na escola a gente estuda bastante, depois a gente tem prova e depois a gente vai ter um exame final. Então, no exame final, ou você é premiado e não passa pelo exame final, que já é ressuscitado por Cristo e vai reinar com Cristo, ou lá no exame final, você vai ter a oportunidade de provar que você passou na prova, tá bom? Isso aí é muito mais sério do que imaginamos. Algumas pessoas podem achar que Deus se esquece daqueles que estão dormindo, das pessoas que já morreram. Não, está tudo na consciência de Deus, não tem nada esquecido. Nada passa despercebido diante de Deus. Todas as coisas estão patentes diante de Deus, tá bom? Estão dormindo o sono da morte física, e que só dá preferência aos vivos. Não, nem aos mortos, nem aos vivos. Conforme eu disse um pouquinho acima, Deus se preocupa com os vivos, assim como Ele se preocupa em trazer de volta aquelas pessoas que morreram. Porém, a vontade de Deus é que as pessoas venham para essa vida para viver eternamente, não para viver
um período de tempo, como as pessoas falam, a vida é curta, mas realmente é. Hoje você vive aí 80 anos, 100, 80, 90, 100 anos, uma vida mesquinha. Você nasce apanhando, vive apanhando, um sacrifício danado, uma competição danada, é competição por namorada, é competição por família, competição por bens, competição por emprego, competição por aprendizado, é uma competição para tudo. Por exemplo, você vai fazer aí um concurso, um concurso para 5 vagas, tem 2.000, 3.000 pessoas concorrendo, 5 vagas, entendeu? E a vaga da vida eterna? Você também está concorrendo? E qual é a sua chance? Qual é a nossa chance, né? Algumas pessoas podem achar que Deus se esquece daqueles que estão dormindo o sono da morte física e que só dá preferência aos vivos, mas isso não é verdade. Inclusive, a Bíblia deixa claro que Deus se preocupa bastante com os entes queridos que já partiram. Deus se preocupa tanto com eles que eles estão dormindo, né? O livro sagrado, a Bíblia, o nosso livro Regra de Fé, diz que quando chegar o momento, ali a voz do arcanjo, ou seja, o ressoar da última trombeta, a trombeta de Deus, né? Não é a trombeta dos homens, não. O próprio Senhor, o próprio Deus, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor descerá do céu. O Senhor não está em todos os lugares? Deus não está em todos os lugares? Sim. Então aqui está, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Nesse texto está tratando da ressurreição definitiva. Está tratando da ressurreição definitiva, das pessoas que serão transformadas. Está falando das pessoas que serão transformadas. Não está falando de pessoas que serão regeneradas, mas de pessoas que serão transformadas. Que fique claro que se houver ressurreição, comum, porque ainda o que eu estou falando, que todos ressuscitarão, todos sem exceção, até mesmo os ímpios, todos ressuscitarão. Isso que eu estou falando é inédito. Você já ouviu alguém falar isso? Não, você nunca ouviu ninguém falar isso. Mas aqui eu estou colocando um se. Se houver. Por que se houver? Eu não quero dizer que se houver. Na minha concepção, vai haver, tá? Ressurreição comum. Porque vai haver 2 tipos de ressuscitado. Os que ressuscitarão e serão transformados, e os que ressuscitarão simplesmente da morte, como ressuscitou na morte de Jesus. As pessoas vão ressuscitar, vão continuar sobre a terra, vão provar alguma coisa e vão voltar a morrer novamente. Como aqueles que ressuscitaram na morte de Jesus. E lá em Hebreus 11, versículo 35 ao 38, ali eles provaram a sua fidelidade. Pagaram um preço alto, mas vão ressuscitar agora e serão transformados. E vão viver e vão reinar com Cristo. Farão parte da equipe de Jesus para reinar com ele. Pessoas que vão reinar com Jesus. Então, digamos assim, se o seu avô morreu e ele vai ressuscitar, digamos que ele ressuscite, aí ressuscite a morte simples, a ressurreição simples. Ele morreu com 70 anos. Ele vai viver mais
uns 100, 120 anos, se ele provar certinho, se ele conseguir viver justamente no reino de Cristo, e ele conseguir aí não pecar, conseguir viver uma vida digna, ele vai morrer de velho. Aí ele vai retornar ao pó, e no final do milênio, quando tudo estiver regenerado, Satanás será lançado no lago de fogo e todos vão ressuscitar. Inclusive seu avô vai ressuscitar novamente. Só que desta vez ele vai ressuscitar e será julgado. E claro que ele vai receber o passaporte e será transformado, não, será regenerado, não será mais transformado, será apenas regenerado e viverá na terra para todo sempre, como era o plano de Deus para Adão. Entendeu? Então, nesse texto, está tratando da ressurreição definitiva. Que fique claro que se houver ressurreição comum, o texto não trata, por não haver importância para o nosso entendimento presente. O apóstolo Paulo não tratou desse assunto, dos que vão ressuscitarem simplesmente para depois morrerem, porque não tem muita... Para os nossos dias, digamos que tem. O apóstolo Paulo podia ter citado isso, mas não citou. O verso 17 desse aqui, de 1 Tessalonicenses 4, o verso 17, diz que os vivos serão transformados e arrebatados. Transformado em quê? Se você pega uma madeira, você transforma ela numa cadeira, num banco, numa mesa, né? Você pega uma tora, transforma ela numa canoa, num bote. Agora, transformado é mudar, é transformar em outra coisa. Nós já citamos isso nessa série de vídeo aqui, tá bom? Nós já explicamos sobre isso aqui. Então, será transformado, serão como os anjos. Jesus também foi transformado. Jesus tem um corpo como os anjos, como o corpo de anjo. E as pessoas serão também transformadas e terão um corpo como o corpo de anjo. Não serão simplesmente regeneradas. Então tá, no verso 17 diz que os vivos que são de Cristo, são escolhidos, serão transformados e também serão arrebatados, subirão ao encontro do Senhor. E junto com os ressuscitados, já transformados também, então subirão ao encontro do Senhor Jesus e se ajuntarão com ele na nuvem. Estamos falando de nuvem, essa que você vê aqui em cima. Nós não estamos falando de outro lugar, estamos falando daqui. Então, não irão para lugar algum. Das nuvens eles descerão até o Monte das Oliveiras. Lá estarão Jesus e os santos anjos. No caso, todos estes são anjos também. Todos estes já são anjos, serão como anjos, serão anjos. Ninguém mais será um homem comum. A morte não tem poder sobre eles, mas nunca. Todos estes que foram transformados, tanto os ressuscitados quanto os vivos, que subiram ao encontro de Jesus, foram ao encontro de Jesus. Jesus não vem encontrar ninguém. É
a igreja que vai ao encontro de Jesus. Todos estes, eles, a segunda morte não tem mais poder sobre eles. Nenhuma morte mais tem poder sobre eles. Eles serão como anjo. Você já viu falar que anjo morreu? Já viu falar em algum lugar que anjo morreu? Então é importante e reconfortador saber que os antes queridos que já se foram não serão esquecidos. Assim como Deus também não esqueceu você. A Bíblia diz que a mãe pode esquecer o filho, mas Deus jamais te esquecerá. Deus é tão fiel, tão amoroso, que Ele não tem prazer na morte do pesteado, do desgraçado, do ímpio, aquele que pratica impiedade sem procedência, aquele que pratica a maldade sabendo do que está fazendo, tem prazer na maldade. Deus não tem prazer na morte dessa pessoa, porque Deus não queria e não quer condenar ninguém. Infelizmente, tem carne podre, tem fruta podre que não tem recuperação mais. Tá? Então é importante e reconfortador para todos nós que estamos vivos, quando pensamos num ente querido, saber que os entes queridos que já se foram, nossos pais, nossos avós, nossos tios, não serão esquecidos lá no túmulo, pois Deus lembra de cada um deles. Está tudo na consciência de Deus, está tudo no livro de Deus, assim como também se preocupa com os que estão vivos. Deus não esqueceu de nenhum de nós. Portanto, consolai, o versículo 18 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo aqui falou pouco. O apóstolo Paulo aqui, ele tinha muito mais para falar. Ele falou pouco. Tá? Então, no próximo estudo, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre a alma. O que a Bíblia fala sobre a alma? Nós vamos então, aprender um pouquinho mais sobre o que já falamos sobre a alma. Nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais no próximo estudo, tá? A partir de agora, eu vou estar mostrando para vocês aí algumas pessoas que já estão concorrendo aí a toalha, né? Que eu já estou inteirando 1000 inscritos. E eu vou estar sorteando essa linda toalha de 1,38 m por 1,38 m, uma toalha térmica. Tá sorteando e mandando aí na sua residência gratuitamente para você, tá bom? Como presente do canal Calixto Rumo ao Novo Dia, tá bom? Compartilha aí, acione o sininho, não esqueça o seu joinha também, tá? Marque todas aí, você que está se inscrevendo. Que Deus possa estar nos abençoando, nos concedendo graça, e até breve que a gente voltará a estudar. Então fica aí com os nossos concorrentes que já estão concorrendo, e até breve, assim, se Deus permitir.